Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo a série Classe VIP Profecias. Essa semana, primeira lição do trimestre, que vai dar agora abril até junho. Serão 3 meses. Compreendendo os códigos secretos da Bíblia. Ó, tá vendo aquelas luzes quadradinhas lá atrás? Um prédio. Ali é o grande Hospital Regional Barueri, Rota dos Bandeirantes. Obra magnífica feita pelo governo do estado. As boas línguas disseram que a prefeitura municipal cedeu o terreno, parece que eles ajudaram na construção. Vá com Deus, meu amigo motoqueiro. Não esqueça de compartilhar, se inscrever no canal. Eu vi o governador Tarcísio, num gesto nobre, dizendo na campanha política que iria devolver os recursos que a municipalidade empenhou na obra. Eu achei um gesto nobre. Não sei se ele fez ou ficou só na campanha. Bela estrada essa, né? Essa é a grande avenida Fernando Nobre. Nós estamos aqui no pé do Monte da Oração, onde muitas pessoas vêm fazer suas devoções. Ali o hospital, para frente aqui a borda do Rio Cotia. Bairro Maria Helena, onde há alagamentos recorrentes. Aliás, depois que muitas vidas foram tiradas, eu lembro de uma que ocorreu há 1 ano atrás, talvez 2. Parece que agora resolveram se mexer para tentar dirimir esse problema, que seja as enchentes aqui no Vale do Rio Cotia. O estado empenhou 27 milhões, muito dinheiro, para o desassoreamento, desde o ano passado até agora. E eu tinha ouvido falar, a boca miúda, que eles iam fazer um piscinão ali, iam destruir 10 casas para fazer o piscinão. Eles já começaram. Eu só não sei se a obra é municipal ou se é do governo estadual também. Engraçado, mas do lado de Carapicuíba, na marginal direita do Rio Cotia, tem um espaço grande que daria para fazer um piscinão ali. Inclusive tem um campinho de futebol. Poderia se fazer o piscinão e o campinho continuaria ali. Porque as enchentes, elas são esporádicas, não atrapalharia a atividade física. Nessa manhã, eu vou gravar o vídeo de segunda-feira, 31. Por que, se hoje é domingo? Porque ontem eu me empolguei e gravei o de domingo, já publiquei, tá aí em cima. Eu até comecei falando que era domingo, mas eu não aguento, no final do vídeo eu falei que era sábado. Então hoje eu tô falando no começo do vídeo. Hoje é domingo, mas eu vou publicar essa lição na segunda.
tá bom? A partir da 0h da segunda-feira. Agora nós estamos num novo formato, estamos falando da profecia bíblica. E nós aprendemos que o estudo da Bíblia precisa ser feito com oração, com louvor e oração. Louvor porque Deus é digno de louvor. E oração por quê? Para que não caiamos nas colunas da Bíblia. Vimos na lição de ontem que tinha um estudioso que falou assim: eu estudo a Bíblia para achar as lacunas. Lacunas são aqueles buracos vagos onde ela pode estar, onde pode estar acontecendo erros. Eu até me exaltei um pouco e falei bastante sobre isso. Mas nós temos que estudar a Bíblia para encontrar as colunas, das quais a mestra é Jesus. Leia a Bíblia para achar as colunas. Vou limpar a garganta, que eu não sou cantor, mas eu preciso louvar a Deus. Falei que agora nesse trimestre nós vamos cantar todo dia e orar também. Se você não suporta a minha voz de taquara rachada, você tem duas opções. Depois de se inscrever, depois de compartilhar, depois de dar o gostei ou não gostei, você avança o vídeo para passar a música. A outra é fazer o que eu fiz. Eu ouvia o Cid Moreira narrando a Bíblia, eu não gostava, não suportava. Eu falei, meu Deus, eu não gosto da voz desse homem falando na Bíblia. Mas na época só tinha ele como narrador da Bíblia. E eu estava com problema de leitura, eu não conseguia ler a Bíblia, a letra era muito pequena. E eu não queria comprar uma Bíblia de letra gigante, porque eu era jovem. E jovem ainda. E aí eu não queria comprar a Bíblia de letra gigante para não me acostumar com a letra. Não esquecer de vez a letra miúda. Deu certo. E eu insisti e hoje estou lendo de novo na letra miúda. E na época eu não gostava da voz do Cid Moreira. Mas eu precisava ouvir a Bíblia. Já que não ia ler, eu precisava ouvir. E aí eu orei ao Senhor que Ele fizesse eu gostar da voz do Cid Moreira lendo a Bíblia. Eu gostava dele como locutor de jornal. Mas lendo a Bíblia eu não gostava. Um milagre aconteceu. Eu fui insistindo em ouvir e hoje adoro a voz do impagável Cid Moreira. Inclusive esse ano eu já ouvi a Bíblia inteirinha na voz dele novamente. Faz alguns anos que eu ouço. Se amargas tristezas da vida curvarem tua fonte em dor, e vendo a esperança perdida, caíres nas mãos do temor, fixa teus olhos no Mestre, confia no bom Salvador, fruirás na luta terrestre maravilhas do seu doce amor. Se as ondas cruéis do oceano quiserem a nave tragar, e as vagas do mal tão insano fizerem tua fé vacilar, fixa
Fixa teus olhos no Mestre, confia no bom Salvador. Fruirás na luta terrestre maravilhas do seu doce amor. Se aflito, sem fé, sem coragem, vagando nas sendas do mal, do mundo seguindo a miragem, não ouves a voz divina. Fixa teus olhos no Mestre, confia no bom Salvador. Fruirás na luta terrestre, maravilha do seu doce amor. Poderoso Deus, Criador, esteja conosco, de modo que possamos compreender direito as Escrituras que estamos lendo, que possamos compreender as profecias bíblicas, que possamos saber passar direitinho esse conhecimento ao nosso próximo. Cubra esse nosso ouvinte com a tua proteção, teu cuidado, teu amor. Em nome de Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. Hoje, segunda-feira, 30 de março. Amanhã 31 acaba o mês. Estamos estudando a primeira lição bíblica. Lembrando, o autor chama Shaul Onstra. Alguns princípios da profecia. O verso para inculcar nessa semana é: mas aquele que se glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, saber que eu faço misericórdia, saber que eu faço juízo, saber que eu faço justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Uau! Jeremias 9:24. Textos para leitura nessa semana: Jeremias 29, 23 e 24, Salmos 139, 1 ao 6, Daniel 12, 4, Apocalipse 22, 10, 2 Timóteo 3, 15 ao 17. Hebreus 4, 12. Então ontem o tema foi: quem lê, entenda. Você está lendo? Entenda. Peça a ajuda do céu, que ele vai te ajudar. Deus, só para relembrar de ontem, existem pessoas que estudam a Bíblia, mas não escutam a voz de Deus nela. Outros chegam a conclusões que estão em claro desacordo com a mensagem bíblica. Então, é o espírito de leitura que você vai fazer. De um lado você percebe que você encontra alento, no outro você se sente totalmente perdido. Não entendi nada de nada. Segunda-feira, Deus deseja ser conhecido. Deus deseja ser conhecido.
Talvez nada seja tão frustrante quanto precisar se comunicar. Talvez em um hospital ou farmácia, quando estamos em um país cujo idioma é desconhecido para nós. Sabemos que precisamos dizer, mas não temos o vocabulário adequado para isso. Com Deus surge um problema diferente. Ele diz: assim como o céu são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Isaías 55, 9. O problema não é que Deus não tem o vocabulário para se comunicar conosco. O problema é ao contrário. Nós não temos vocabulário, nem capacidade intelectual para compreender totalmente o que Ele tem a nos dizer. Uau! Você entendeu por que alguns leem a Bíblia e não entendem? Porque a Bíblia precisa de um tradutor. A Bíblia precisa de um tradutor. Esse tradutor é o Espírito Santo. Eu já estou aqui chutando, não sei qual vai ser a resposta que o autor vai sugerir. Se o Espírito Santo não clarear a nossa mente, a gente não entende, tá bom? O Espírito Santo não é aquela experiência que acontece em algumas igrejas. Não, porque aquela experiência ela não é para todos. Alguns têm, outros não. Essa que eu estou falando aqui é distribuído a todos, todos quantos com humildade se voltam para o texto bíblico. Você pode ter pouquinha leitura, como diz os antigos, né? Eu tenho pouca leitura. Mas Deus, o Espírito Santo, Ele transforma, Ele coloca em você uma lente poderosa e você consegue entender a linguagem celestial que Ele transmite na Bíblia. Por isso você deve ler a Bíblia, mesmo que você pense que não está entendendo. Por quê? Com esses textos gravados na Bíblia, Deus vai lembrar você quando você precisar, entende? Você está num perrengue, você vai lembrar do verso. Às vezes você não lembra qual é o verso, mas você vai lembrar o conceito, o título. E aquilo vai fazer você compreender qual é o princípio que você deve seguir. O que a Bíblia ensina sobre o conhecimento de Deus em comparação com o nosso? Leia lá, Salmo 139, 1 a 6, Salmo 147, 5, Romanos 11, 33, 1 João 3, 20. Dá o pausa, lê lá e volta aqui. Jamais compreenderemos a mente de Deus de forma absoluta, pois Ele é infinito, pois Ele é onisciente. Mal conseguimos compreender as coisas criadas, então como poderíamos entender completamente o Criador? Você não sabe como esse aparelho funciona, você não sabe como que a imagem está chegando, a minha imagem está chegando até você, o meu áudio. Talvez eu esteja falando com um técnico especializado, mas a maioria das pessoas não sabem. Eu não sei. Se eu não sei como é que se cria um celular, como é que eu vou querer saber o que está passando na cabeça de Deus? Impossível. No entanto, mesmo que jamais sejamos capazes de compreender tudo, podemos entender o que é necessário para a nossa salvação. Veja 2 Timóteo 3,14 e 15. Quando os apóstolos explicavam o Evangelho para sua audiência, eles citavam as profecias. Está vendo? Profecias. Quando os apóstolos pregavam, eles falavam da profecia. Lembra
do sermão poderoso de Pedro, hoje está acontecendo o que Joel falou na descida do Espírito Santo. Com isso, concluímos que um dos principais objetivos das profecias é ilustrar o plano da salvação. De fato, a profecia bíblica sempre deve nos levar a Jesus e a promessa de salvação que ele oferece a toda a humanidade. Vou até grifar essa parte. Nós estamos estudando profecia. Mas o intuito de compreendermos a profecia é descobrir como essas profecias prometiam salvação a toda a humanidade. Afinal, o Senhor, por meio de quem todas as coisas foram criadas, ver Colossenses 1,16, João 1:1-3, desceu a este mundo e se ofereceu como sacrifício na cruz pelos pecados de todos os seres humanos, mesmo dos maiores pecadores. Até aqueles que o traspassaram, Jesus intercedeu por eles. Jesus disse: Senhor, perdoai-os. Deus ama a todos nós. Tendo feito tudo isso por nós, o Senhor, obviamente, deseja que todas as pessoas, até os piores pecadores, saibam o que Ele nos oferece em Jesus. E a profecia tem o propósito de fazer exatamente isso. A profecia mais famosa dos tempos modernos é a profecia de Daniel. Daniel delineia diante dos reis da terra a história desde o aparecimento deles, iniciando com Nabucodonosor e acabando com o Império Romano, que ainda subsiste até hoje. É um mistério, mas o Império Romano é o quarto reino da profecia bíblica. O quarto reino está ainda em ação até hoje. O quarto reino, aquele mesmo que subjugou Jesus na cruz, ainda está vivo hoje. A gente vai entender isso, como é isso. Como pode o Império Romano ainda estar? O Império Romano não caiu em 456? Quando caiu o Império Romano? Não. O Império Romano caiu, mas o Império Romano continua com a liderança de Roma. Por que é importante nos concentrarmos no que sabemos e praticarmos isso, em vez de ficar obcecados com as coisas que não sabemos? A questão simples é: o que sabemos? Eu já sei isso. Vou fazer isso. Por exemplo, o que você sabe? A Bíblia é um livro sagrado. A Bíblia é um livro que precisa de reverência para ser estudado, lido. A Bíblia já nos revelou a cruz de Jesus Cristo. A Bíblia é composta de duas porções, uma chamada Antiga e Nova Aliança. A Bíblia tem tudo que precisamos para herdar a vida eterna. Ponto. Isso é o básico que todo vivente sabe. A partir daí, o seu conhecimento só vai aumentar. Sim.
se você continuar visitando a Bíblia diariamente. Por isso eu coloquei aqui essa classe bíblica. A gente visita a Bíblia diariamente. Hoje eu estou jubilado, mas eu fui professor bíblico durante muitos anos. E vão com Deus, hein? Pedala bastante. E jubilado eu pensei, chegou um momento da minha vida que eu pensei, o que vou fazer agora, sozinho? Vou voltar a ser o missionário que eu sempre fui. Só que eu não tenho energia física para fazer as coisas que eu fazia antes. Então, seguindo a sugestão da lição mesmo, nós implementemos esse canal Vigia das Pessoas. E o objetivo é 100% falar de Deus e da sua palavra. Não é à toa que nós temos aí quase 1000 vídeos discorrendo da palavra de Deus. De modo simples, porque simples eu sou, mas de maneira bem assertiva. Obrigado pela fineza da sua companhia. Que o Vigia das Pessoas te abençoe e te guarde. Que o Vigia das Pessoas tenha misericórdia de ti. Que o Vigia das Pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o Vigia das Pessoas te dê